que será que um general chinês da antiguidade tem a nos ensinar sobre liderança nos dias de hoje? Pois é, vamos mergulhar fundo no capítulo 10 de A Arte da Guerra de Sun Tzu para entender uma coisa. Como dois fatores, o terreno debaixo dos nossos pés e a lealdade no coração da equipe, são na verdade os pilares de qualquer estratégia de sucesso. Ok, vamos começar com essa ideia que é fundamental. Para Sun Tzu, o terreno não é só, sei lá, o palco onde a batalha rola. Não. Ele é um personagem principal na história. O ambiente não está ali parado. Ele participa ativamente, podendo ser o maior aliado ou o pior inimigo que se pode ter. E é justamente essa ideia, né, de que o ambiente joga junto, que nos leva ao primeiro pilar do comando: a necessidade de fazer do terreno um verdadeiro aliado. E aqui está o ponto central da coisa. Para Sun Tzu, entender o terreno não é uma opção. Não é algo que dá para delegar, sabe? É a responsabilidade número 1, inescapável, de um líder. Isso vale para tudo: um campo de batalha real, um mercado super competitivo ou até o ambiente digital. Ignorar o cenário em que se está pisando é, basicamente, o primeiro passo para o fracasso. E para deixar isso bem prático, Sun Tzu divide essa responsabilidade em 6 tipos de terreno. Olha só: fácil, difícil, neutro, estreito, acidentado e aberto. Cada um deles não é só uma descrição física, sabe? É como se fosse um quebra-cabeça estratégico. A verdadeira genialidade de um comandante, então, está em saber ler essas paisagens e usar cada uma delas a seu favor. Mas dominar o mapa não é tudo. Agora, Sun Tzu nos puxa do mundo físico para o mundo das pessoas. E aqui a regra é ainda mais dura, mais implacável. Nesse cenário, a falha só tem um nome: o do general. A filosofia aqui é, nossa, de uma clareza brutal. Para Sun Tzu, as tropas não falham por acidente. Não é má sorte. A falha é sempre, sempre mesmo, um reflexo de um erro lá em cima, no topo da cadeia de comando. O que impressiona aqui é essa clareza, que não dá brecha para desculpa. Tropas que fogem, erro do general. Tropas insubordinadas, adivinha? Erro do general. Tropas em colapso, se rebelando, sendo derrotadas. A causa é sempre a mesma. Para Sun Tzu, não tem para onde correr. A responsabilidade é total. E essa citação do próprio livro, ela crava o ponto de vez. A falha não é um desastre natural, é um erro humano. Mais especificamente, um erro de liderança. Dá para imaginar o peso disso nos ombros de um comandante? Ok, mas se a responsabilidade pela falha é toda do líder, o poder de criar lealdade também está nas mãos dele. E é aí que Sun Tzu vira a moeda e nos mostra o outro lado: o poder imenso de liderar como um pai. Essa aqui, olha, é talvez uma das metáforas mais fortes de toda a literatura sobre estratégia. Pensa só na imagem de um recém-nascido. O que vem à mente? Cuidado total, proteção sem condições, né? É exatamente esse nível de dedicação que, segundo Sun Tzu, inspira uma lealdade fora do comum na equipe. E a metáfora fica ainda mais intensa, de um recém-nascido para queridos filhos. O laço fica mais forte e a lealdade que isso inspira se torna absoluta. A ideia de que alguém morreria gostosamente por um líder, nossa, isso é ponto máximo da confiança e do comprometimento. Beleza, então a gente tem o domínio do terreno de um lado e uma liderança que inspira a lealdade total do outro. Mas como é que um grande comandante junta essas duas coisas? A resposta está num cálculo rigoroso, pensado para a vitória. O caminho para a vitória é apresentado como uma sequência bem lógica e pensada. Primeiro, avaliar o adversário. Depois, garantir que as condições para vencer estão ali. E só então calcular os detalhes práticos, os riscos, as distâncias. É um processo que vai do geral, da grande estratégia, para o particular, para a tática no campo de batalha. Só que, mesmo com o terreno dominado e as tropas super leais, Sun Tzu deixa um último alerta contra o excesso de confiança. Saber tudo sobre as próprias forças é só uma parte da equação. Metade, 50%. É exatamente isso que se tem, segundo Sun Tzu, mesmo conhecendo perfeitamente as próprias tropas, a capacidade e a lealdade delas. Só 50% do caminho para a vitória. E essa frase ilustra o porquê disso de um jeito brilhante. Pensa bem, saber que as suas tropas podem atacar não serve para nada se não se sabe se o inimigo pode ser atacado, se ele é vulnerável. A força de um lado só existe em relação à fraqueza do outro. Ou seja, só o autoconhecimento não basta, não mesmo.
E isso nos leva à pergunta final, né? Se dominar o terreno, liderar com compaixão e conhecer as próprias forças representa só metade da vitória, o que será que constitui a outra metade que é igualmente crucial? Sun Tzu nos deixa pensando nisso, no fator mais crítico de todos, o conhecimento profundo do inimigo.